aparece ali alguns candidatos pouco viáveis, que eu olho assim, eu falo assim, mas a eleição é surpreendente, já teve coisas de candidatos que não eram viáveis. Como é que fica no levantamento que a Paraná tem sobre o Estado de São Paulo para a sucessão ao Palácio dos Bandeirantes o ano que vem? Quais são os candidatos, dependendo do cenário, claro, mas que são viáveis para que efetivamente a gente pode falar, não, esse poderá ou não chegar ao segundo turno? Olha, professor, a gente divulgou uma pesquisa a semana passada. Como que a gente vê a eleição em São Paulo? Se o governador Tarcísio, se a eleição fosse hoje, na realidade de hoje, o governador Tarcísio teria muita chance de vencer as eleições no primeiro turno. Então eu vejo um quadro com o Tarcísio disputando, eu vejo da coligação, que o deputado a gente falou, eu acho muito difícil, certo, para eles. Então eu dificilmente eu consigo ver tanto o Alckmin quanto o Haddad, que são os dois nomes mais fortes dessa coligação, querendo disputar contra o Tarcísio. Por quê? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Ao mesmo tempo, se o Tarcísio não for, eu vejo que a eleição em São Paulo, ela abre, ela fica atrativa. Aí eu já vejo para o Geraldo Alckmin uma boa chance, vejo para o Haddad também chance, certo? E para o candidato Tarcísio, hoje, como que a gente analisa pelos nomes testados? O mais forte, fora o Tarcísio, é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É bem mais forte, eleitoralmente falando. Mas vamos levar em conta que o vice-governador assume o governo. Ele viraria governador. É um direito natural também querer disputar a reeleição, certo? Então, ao meu ver, na realidade de hoje, o Tarcísio teria esses dois nomes, com mais punch. Ao mesmo tempo, tem a eleição do Senado, que hoje você vê tanto o Geraldo Alckmin num cenário, quanto o Fernando Haddad liderando as pesquisas do Senado. Então eu fico imaginando assim, vamos supor que por algum motivo o Lula diga para o Geraldo, eu preciso de você lá em São Paulo, certo? Então eu fico pensando, o Geraldo vai dizer assim, mas para enfrentar o Tarcísio é difícil, mas para o Senado eu vou. E o Haddad é a mesma coisa, para o Senado eu vou. Põe o Geraldo para o governo, um querendo empurrar o outro. Então é uma situação difícil, mas tudo, eu acho que esse quadro vai depender da posição do governador Tarcísio. Qual vai ser a posição? Tarcísio candidato a presidente, eu acho que a oposição, ela vai abrir os olhos para a eleição de São Paulo, que existe chance, tanto para o governo. Eu vejo que o Tarcísio, nesse momento, o candidato também tem um favoritismo. Mas para o Senado, uma eleição muito aberta, muito difícil a coligação de oposição não fazer uma vaga, pela realidade de hoje. Só que aí vai ter uma briga, porque quem são os mais viáveis? Haddad e Geraldo, certo? Quer dizer, então, vamos ver como fica para frente. Mas não tenho dúvida que vai depender demais de qual vai ser a decisão do governador Tarcísio. E o problema, professor Vila, ao meu ver, essa decisão de Tarcísio presidente, se ele vai à presidência, se ele vai disputar a reeleição, ela não vai se dar esse ano. O mais provável é que isso seja levado mais para frente. Isso vai trazer uma insegurança tanto para a eleição nacional quanto para a eleição aqui em São Paulo, muito grande, que deixa a eleição aberta. Eu vou aproveitar só esse gancho rapidamente. Eu sei que quem nos acompanha do Brasil inteiro, mas o eleitorado de São Paulo representa aproximadamente 22,5% do eleitorado nacional. Então, necessariamente, em algumas questões temos de tocar de São Paulo. Eu vou voltar à questão da eleição presidencial. Então, só pegar o gancho, a questão das duas vagas para o Senado, né? Como é que elas ficam na sua opinião, Zaratini? Porque na última eleição tivemos uma surpresa. Para mim foi uma surpresa, a eleição do astronauta, né? Eu até brinco, com todo respeito a ele, evidentemente, que a família mora no Texas, tá? E os Estados Unidos, cada estado tem 2 senadores, são 50 estados, são 100 senadores, mas os Texas têm 3. 2 em Washington e em Brasília, né? Que é um astronauta. Com todo respeito ao senhor, né? Todo respeito, e eu conheço a história de São Paulo com uma palma da minha mão, viu? Desde 1532. Então, eu não estou falando coisa de alegre, não. Então, foi uma surpresa, porque parecia que o Márcio França seria eleito 3 dias antes. Aí, caiu do espaço sideral, o astronauta ele foi eleito. Bem, e a questão que se discute, deputado Zaratini, deputado Marangoni e Murilo Hidalgo, é que a renovação 2/3 do Senado não é como a do passado, porque envolve uma questão política central, a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa, no fundo, é a questão central da eleição do Senado. Você que nos acompanha, não pensa que essas discussões estruturais, não. O Senado tem várias atribuições, são 11, salvo engano.
precisava dar uma olhada, 11 ou 13 lá na Constituição. E uma delas é a questão do impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, etc. Mas a questão central é o Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser uma disputa muito grande, a renovação de 2/3. Como é que fica esse quadro em São Paulo? Porque São Paulo sempre teve mais ou menos alguém um pouco mais à esquerda, alguém um pouco mais à direita, né? Isso foi se repetindo, grosso modo, nas últimas eleições, quando tinham 2 vagas. Agora, eu sei que envolve a questão do Palácio dos Bandeirantes, a vice-presidência da República também e o Senado, está tudo amarrado. Mas, quer dizer, o PT tem um candidato viável para o Senado? Se o Fernando Haddad, por exemplo, não for candidato ao governo, quais são os quadros que o campo da centro-esquerda, se é que o PT vai buscar uma aliança mais ao centro, teria para o Senado? Olha, nós temos vários candidatos, vários nomes, não com a mesma projeção do Haddad, do Alckmin e do Márcio, que já... Márcio e o Alckmin já foram governadores, e obviamente isso dá uma interlocução muito ampla. O Haddad já foi prefeito de São Paulo e ministro, né? Então, mas nós temos nomes, o próprio Edinho, que hoje é nosso presidente nacional, é um nome que tem uma penetração no interior, né? Além do PT ter a força que tem na Grande São Paulo, ele tem uma penetração no interior, né? Então, temos o Padilha, que é ministro da Saúde, né? Uma pessoa que também está realizando muito aí, inclusive no estado de São Paulo. Então, com relação com muitos prefeitos aí. Então, a gente tem condições de ter um nome que, de fato, forme uma dobrada, né? A gente fala dobrada, quer dizer, 2 candidatos com força suficiente para disputar as 2 vagas e, logicamente, aí essa eleição de 2 candidatos com o eleitor tendo 2 votos, eu diria para você que é uma das eleições mais difíceis da gente prever o resultado. Porque o eleitor tende a ter um primeiro voto, que é quem ele realmente quer eleger, e o segundo voto, ele pode às vezes dar o voto para a chapa contrária, entende? Porque ele fala, não, mas eu gosto daquele cara lá que não tem nada a ver com o que ele votou em primeiro. Então, às vezes acontece situações que ganha alguém que ninguém estava prevendo, né? Mas eu acho que a política, como tem a polarização, né? Essa polarização também pode levar a uma definição mais clara do eleitor. Deputado Marangoni, no campo da centro-direita, na sua avaliação, quais seriam os candidatos prováveis para o Senado e com viabilidade eleitoral? Porque muitas vezes você tem bom candidato, mas a gente sabe que eleitoralmente ele tem problemas. E algumas vezes você consegue combinar um bom candidato com um potencial eleitoral. Na sua avaliação, quem poderia ser? Bom, eu concordo muito com o Murilo, eu acho que, e também com o afago histórico, eu acho que vai se repetir. Eu acho que a gente deve eleger um no campo da esquerda e um no campo da direita aqui em São Paulo, né? Principalmente também por conta dessa polarização. Claro que o candidato da direita vai ter uma facilidade muito maior sendo o Tarcísio candidato a governador, é natural, né? Eu acho que a disputa vai ser muito dentro de casa, né, Zaratini? Eu acho que é isso, que quem vai ser o ponta de lança mesmo no Senado, né? Para pegar uma vaga, e quem vai ser aqui da direita. A gente tem Derrite, todos esses candidatos aí que hoje se colocam como possíveis candidatos a governador, o presidente da Assembleia, André do Prado, o nosso ex-governador Rodrigo Garcia, então são players que estão aí, o presidente do MDB, Baleia Rossi, também a gente já ouviu. Então acho que o estado de São Paulo no campo centro-direita tem bastante nome. Aí vai também muito de quem o Tarcísio ter como o candidato dele principal. Nas pesquisas da Paraná, Murilo, qual é o cenário que se desenha com candidatos viáveis eleitoralmente? Eu digo isso porque o interior de São Paulo, que em certo momento da história teve muita importância na história paulista, foi perdendo espaço, por uma série de razões. E os políticos foram se concentrando na região metropolitana, que são cerca de 3 dúzias de municípios, né? Cerca de 36, 35, 39, né? 39, né? São 39 municípios. Então, como é que fica? Quais são os candidatos viáveis nesse momento? Eu sei que nós somos distantes, depende de uma série de alianças, mas pelos levantamentos da Paraná. Olha, professor, nessa pesquisa que nós fizemos, quem que a gente testou para o Senado, tá? Nós testamos os 2 nomes mais fortes
do centro-esquerda seria Haddad e Geraldo Alckmin. Eu vejo assim que, eu falo até brincando, vai ser uma briga boa lá, certo? Porque eu acho que a chance é muito boa de fazer um senador, tá? E do outro lado, quem que a gente testou? A gente fez um cenário com o Eduardo Bolsonaro, que até há pouco tempo era pré-candidato ao Senado. Hoje eu não sei qual vai ser a situação dele, se ele vem disputar, se ele não vem, se ele vai querer disputar a presidência, se ele vai, se consegue ser candidato. Tem toda uma situação. E um cenário sem o Eduardo Bolsonaro, quem aparece em segundo lugar é o secretário de Segurança Pública, o Derrite, que ao meu ver também já está se postando como candidato, certo? Basta saber se esse campo vai abraçar a candidatura dele. Como o Zartini falou, a eleição do Senado é a mais difícil para o Instituto de Pesquisa quando é 2 vagas. Eu cito um exemplo, você tem hoje em torno de 130% das pessoas votando com 2 votos. No dia da eleição, 40% do eleitorado escolhe um candidato. Então não tem como o Instituto de Pesquisa pegar aquilo que o Zartini falou. Às vezes o cara vai votar no Haddad e no Derrite. Certo? Quer dizer, ele não faz essa ligação que o mundo político faz. Exato. Quer dizer, é uma eleição muito em aberta com o segundo voto. Agora, o conselho que a gente dá para os candidatos hoje é tentar fechar o segundo voto. É um risco para qualquer candidato e com um nome forte só. Certo? Porque ele pode ter o primeiro voto e muito pouco do segundo voto. O que pode dificultar. No meu modo de ver, sempre uma chapa tem que ser 2 nomes fortes. Isso é o ideal. Você ter uma aliança de 2 nomes fortes. Porque é evidente, você pode não eleger os 2, mas pelo menos você diminui a chance do segundo voto e fortalecer um candidato forte do outro lado. Olha, me citou uma lembrança aqui, tem muitos estados que vivem a realidade de São Paulo. Para você ver hoje a dificuldade que é ser senador. Os 2 senadores de São Paulo que estão renovando seus mandatos estão muito mal nas pesquisas. Eles inexistem nas pesquisas. Que é a senadora Mara Gabrilli e o Giordano. Eles inexistem nas pesquisas. Você pega no Paraná, você tem lá Flávio Arnes e Ouro Visto, inexistem nas pesquisas. Certo? E são 2 senadores que estão terminando o mandato. Para você ver como o Senado hoje também é uma máquina de moer carne lá. Quer dizer, parece que eles têm muita projeção, mas é muito difícil, em alguns estados, a situação dos atuais senadores. Certo? É por isso que eu digo que até que a disputa vai ser dentro de casa. Né? Por exemplo, se sai um Eduardo e um Derrite, disputa dentro de casa. Disputa dentro de casa. Por exemplo, se saísse Alckmin e Haddad. Disputa dentro de casa. Dentro de casa, quer dizer. Isso é são aliados, mas o meu adversário tem que ganhar dele. Exato. É interessante esse quadro. E só lembrando 2 fatos, porque o Visão Crítica sempre tem esse papel de lembrar as questões históricas. Na Assembleia Nacional Constituinte, olha o nível de São Paulo, nós tínhamos 3 senadores, Severo Gomes, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas. Alguma coisa aconteceu de errado com o nosso Estado. Pense na hora de votar. E uma lembrança interessante, falando de Senado, há um caso sui generis. Desde 1960 até agora, só um senador foi 3 vezes reconduzido, Eduardo Suplicy, 1990, 98 e 2006. E era uma vaga só, hein? Que é um fenômeno interessante, né? De ser discutido, né? Ver como é que ninguém conseguiu no estado de São Paulo ter 3 reconduções, né? Ter sido eleito 3 vezes consecutivamente ser senador por São Paulo.